Palestra: A formação do professor bilíngue para a educação de surdo. Meu nome é Francimar e este é o meu sinal em Libras. Eu sou mestre em educação na formação de professores. Hoje nós vamos fazer uma conversa, uma discussão com vocês sobre uma temática muito importante para a educação de surdos. Por isso, antes de acontecer as leis oficiais do ensino de Libras, tinha alguns documentos que foram elaborados para a educação de surdos na faculdade. Bom, o primeiro documento que legaliza a lei da Libras é o número 10.436, do ano de 2002. Esta lei, ela oficializou o quê? A língua brasileira de sinais, tá? O sinal é esse, Libras. Essa língua, ela foi reconhecida como a segunda língua brasileira. Por isso, nós temos a língua portuguesa como a primeira língua do Brasil e a Libras como a segunda língua, ok? Mas existia a lei do surdo, mas não tinha o quê? Não tinha o acesso do surdo à faculdade. Então precisava organizar, criar normas. Então foi por isso que surgiu a portaria número 3.200, nacional número 3.284, do ano de 2003. Essa portaria, ela detalha como que é o atendimento ou o que o surdo precisa para o acesso aí na faculdade. Tá? Por isso, ela explica também quais são as adaptações, a flexibilização de conteúdo, as correções da prova, o auxílio que precisa se fazer para o acesso no surdo na faculdade. Depois da lei da Libras, no ano de 2005, surge então aí o decreto. O que é o decreto? O que o decreto veio fazer? Ele veio organizar e veio regulamentar a Libras, veio regulamentar a lei da Libras, né? Como que o professor precisava ensinar, como que era a organização desse currículo. Ela cobrou como que a faculdade tinha que inserir, quais eram os cursos que tinha que ser inserido a Libras, né? Mas não era um curso à distância, e sim um curso como disciplina, a Libras como disciplina. Alguns autores explicam da importância dessa inclusão social, né? Que a pessoa surda tinha que estar inclusa ali na faculdade, na universidade. Por isso, a inserção desse surdo demorou a acontecer. Mas o decreto 5626, ele cobrava e ele regulamentava essa lei em que o surdo teria condições para estudar na universidade. A gente precisa entender que a história do decreto, da lei da Libras, ele foi o primeiro... O decreto foi o primeiro documento para oficializar, a legitimizar o surdo no acesso, para ele ter o atendimento do intérprete, ter a Libras, fazer a adaptação do currículo e organizar o ensino do surdo. Por isso, a Quadros, ela, no ano de 2004, ela explica da importância da Libras, que é o meio de comunicação, interação e também de identidade do surdo. Por exemplo, que a Libras ela precisava ser reconhecida e precisava ter sentido para que assegurar que todas as pessoas surdas têm esse acesso à educação em sua língua. Porque antes ele não tinha esse sentimento, não era pertencido a ele, né? Mas vocês podem perguntar assim, mas Libras, surdo, como que é essa língua? É teatro? Ela é... gesticulação? Não. A Libras, ela tem regra, igual uma língua oral, tá? Ela é igualmente a língua oral. A Libras, ela tem o quê? Os parâmetros, ela tem a fonologia, ela tem todas as propriedades igualmente da língua oral.
Porque para a pessoa utilizar Libras, ela precisa compreender corretamente quais são os parâmetros, qual que é o movimento, como que é feito a configuração de mão, para ela entender o que a lei explica sobre essa língua. A Política Nacional de Educação de Surdos, desculpa, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, ela de 2008, ela explica o quê? Que precisa ter um ensino bilíngue. O que é esse bilinguismo? É o quê? É o ensino onde o português e a Libras acontece no mesmo momento, seja onde esteja o surdo ou o ouvinte, para eles aprenderem com igualdade. Então, por exemplo, o Moura, em 2008, o escritor, né, ele esclarece o quê? Que o bilinguismo é o quê? É quando o surdo utiliza a Libras em todas as situações da sua vida. Por isso, mesmo como criança, o ouvinte, como o ouvinte utiliza a língua portuguesa, o surdo também. Mas o surdo, ele precisa ter o quê? O acesso na sua língua para estudar. Então, isso é inclusão. Então, a Libras precisa estar junto em todo momento. Por isso que é importante para o surdo aprender e crescer junto como o ouvinte. E aí, no futuro ele também consegue fazer isso na faculdade. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a formação de professores. Tá? A formação de professores para ensinar Libras no ensino fundamental e no ensino médio, todos esses ensinos precisam o quê? Precisa do acesso ou da acessibilidade, o surdo precisa do acesso ou da acessibilidade na faculdade, na universidade. Porque com a Libras, o professor precisa ser formado em Libras para ensinar. Mas é um curso muito importante para que ele possa compreender. Então existem os cursos de letras, o curso de letras Libras. Então o decreto 5626, ele vem explicar isso, como que é feito esse aprendizado aí na faculdade, qual que é a formação ideal para ensinar na escola regular. Bom, o decreto 5626, ele surge aí no ano de 2005, tá certo, mas o decreto, ele faz as organizações, ele explica como que tem que ser a formação de professor, como que o professor tem que ir na faculdade, como que tem que ser o acesso do surdo, a acessibilidade da pessoa surda, mas se nós analisarmos, tinha profissional na faculdade, na universidade? Não tinha. Então o que o MEC faz? O MEC cria então o ProLibras. Né? O que é o ProLibras? Esse é o sinal. O que é o ProLibras? Ele faz o quê? O MEC, ele cria então um exame, chamam as pessoas que sabem utilizar a língua brasileira de sinais para fazer uma prova, e se a pessoa conseguir a aprovação, ele vai ensinar na faculdade. Ou então ele vai ser intérprete também de um surdo. Por isso, o ProLibras, ele teve um prazo de 10 anos só para acontecer essa formação. Então, os professores, até então, daí em diante, eles seriam formados pelo ProLibras. Os documentos de luta das pessoas surdas, nós entendemos que são a lei 5626, a lei da Libras, o decreto 5626, e também o exame também do ProLibras também é um marco desse reconhecimento. Então o decreto 5626, ele faz o quê? Ele pede também para que se faça então aí a difusão da língua brasileira de sinais
para o ensino aí no Brasil inteiro. Então, por isso, precisava ser criado para a formação de professores, precisava ser criado, então, para ensinar o surdo e o ouvinte, licenciaturas. Esse é o sinal, licenciatura. Foi criado, então, o primeiro curso, Letras Libras. E o segundo curso, Pedagogia Bilíngue. Esses dois cursos, eles são muito importantes para nós hoje e é importante para a nossa discussão hoje, na nossa palestra sobre a formação de professores. O primeiro curso que nós falamos de licenciatura, que foi o Letras Libras, que tinha duas modalidades. A primeira modalidade a Letras Libras Licenciatura, e a segunda modalidade era Letras Libras Tradução e Interpretação, bacharelado. Que o bacharelado fazia o quê? Ele formava, né, os tradutores e intérpretes, então o professor, a pessoa que sabia Libras, para traduzir o português para o surdo. E a licenciatura também, né, fazia o quê? O ensino, que tinha como prioridade o surdo, que era prioridade para aprender, que ele aprenderia como ensinar a Libras, as configurações de mão e todo o processo de ensino dessa língua. Por isso, o decreto, ele cobrou então aí a criação, ele fez, né, a criação, criar então o curso de Letras Libras, e a primeira universidade que fundou, né, que no caso aí criou então esse curso foi o Letras Libras, foi a UFSC de Santa Catarina, que ela criou polos no Brasil inteiro e fez aí a criação desse curso de Letras Libras. Então, ele tinha as duas modalidades, tanto de licenciatura quanto bacharelado. Que ele é muito importante, esses cursos, para o aprendizado. Por exemplo, ela é uma referência, né, para formação de professores. Se você quer aprender, se você quer saber como que ensina ou como que faz a tradução, eu oriento vocês para estudar e fazer o Letras Libras. Esse curso de Letras Libras aí, ele é muito importante. Ele dá uma base importante para as pessoas aprenderem corretamente, como ensinar na faculdade, na pós, no mestrado. Tudo é muito importante. Esse primeiro curso de formação aí, que aconteceu aqui em Mato Grosso do Sul, foi em Dourados, foi o primeiro, em Mato Grosso do Sul, foi o primeiro curso, aconteceu aqui na UFGD. Então, foi muito importante na região centro-oeste. Mas como que foi o acesso desse curso do Letras Libras aqui em Dourados? Como que aconteceu? Primeiro, a UFSC, né, criou então o Letras Libras aí. Ela foi a primeira universidade que criou vários polos no Brasil inteiro. Então, o primeiro polo então, em Mato Grosso do Sul aqui para ensinar Letras Libras foi na UFGD. Esse é o sinal, UFGD. Que era um polo da UFSC. Bom, quando finalizou então o Letras Libras aqui da UFGD com o polo da UFSC, a UFGD então ela resolve então criar o seu próprio curso de Letras Libras. Tá certo? Então, o curso aqui da UFGD foi muito importante para a formação do surdo e a formação do ouvinte. Por isso, no ano de 2008, foi um marco muito importante de ter Libras e não ter. Então, ele foi um marco muito importante aqui para a região de Mato Grosso do Sul. Que a faculdade, onde que teve a primeira faculdade que ensinou Libras de fato. Tá? Então, a UFGD não parou aí, ela precisou criar um novo curso. Lembra que eu falei para vocês que o Letras Libras ensina do sexto até o ensino médio? Mas como que faz para ensinar bebê surdo? Como que faz para trabalhar com crianças surdas?
Então, por isso que tem a formação de nível superior de pedagogia, que ela é importante para saber trabalhar com crianças, para tanto o ouvinte quanto o surdo, tá? Mas como que o surdo aprende? Ele, para a formação dele, no caso. Bom, ele precisa fazer o curso de Letras Libras, né, que tem, né, o primeiro curso que foi fundado foi pelo INES, esse é o sinal, o INES fundou o primeiro curso de pedagogia, mas a luta e o reconhecimento do curso de pedagogia ainda não aconteceu até hoje, porque o MEC ele não validou, ele não legalizou, né, ainda o curso de pedagogia bilíngue como pedagogia bilíngue, porque os conteúdos desse curso todo é feito em língua brasileira de sinais, né, os vídeos, as atividades, tudo no ambiente virtual, mas a validação ainda do MEC só reconhece como curso de pedagogia, não como pedagogia bilíngue. Então, o ensinamento é diferente, todo acontece no AVA, mas ele não é reconhecido ainda como pedagogia bilíngue. Mas o material, a metodologia toda é utilizada dentro do currículo, é utilizada com Libras. Por isso é importante nós aprendermos da formação de professor de surdo, que precisa nós termos essas duas licenciaturas que são importantes, a Letras Libras e a Pedagogia Bilíngue, que elas são muito importantes, ok? Então, a experiência do INES aqui com o curso de Pedagogia Bilíngue é inédita. Ela é inédita. Em toda a América Latina não tem em nenhum lugar criação do curso de pedagogia bilíngue. Então o INES ele foi o pioneiro nessa história. Isso é uma informação muito importante. É importante saber sobre a questão do bilinguismo, de cursos bilíngues, a formação de professor, mas a pedagogia bilíngue ela não é apenas para formar professor, mas é uma pedagogia que forma professores e gestão, ou direção, né? Então a pessoa que quer trabalhar numa escola que tem surdo, então ele precisa saber utilizar a gestão pedagógica. Então eu agradeço a cada um de vocês que prestaram atenção no meu vídeo, e se vocês tiverem alguma pergunta, estou livre aqui para responder. Um grande abraço a todos, até mais.